Você já teve a sensação de que a vida está acontecendo para todo mundo, menos para você? Sabe aqueles dias em que você se sente invisível? Você trabalha, você se esforça, você sofre, mas parece que ninguém nota a sua dor. As pessoas passam por você apressadas, os anos correm, e você continua sentado à beira do mesmo caminho, lidando com o mesmo problema. Se você está cansado de ser apenas um espectador da própria vida e sente que precisa de uma intervenção urgente de Deus, a história de hoje foi escrita para você. Vamos abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, para conhecer um homem que decidiu que não ia morrer no escuro. Vamos falar sobre Bartimeu, e como um único grito de desespero pode parar o relógio do universo. A nossa narrativa acontece na cidade de Jericó. Jesus está de passagem. E ele não está sozinho, uma multidão gigantesca o acompanha. Havia um barulho ensurdecedor de passos, conversas e poeira levantando. E no meio de todo esse caos, a Bíblia dá um zoom e foca na margem da estrada. Ali, sentado no pó, estava um mendigo cego. O texto faz questão de nos dar o nome dele, Bartimeu, filho de Timeu. Para entender o drama desse homem, você precisa entender o que significava ser cego naquela cultura. Não havia inclusão social, não havia braille, não havia previdência. Um cego era considerado alguém amaldiçoado por Deus por causa de algum pecado oculto. A única profissão que restava para ele era a mendicância. Para mendigar oficialmente, Bartimeu usava uma capa específica, uma espécie de licença dada pelo governo que o identificava como um pedinte autorizado. Aquela capa era a sua identidade, a sua segurança, o seu ganha-pão e a sua vergonha. Ele acordava, vestia a capa da miséria, sentava no chão e esperava que caíssem moedas. Essa era a vida dele, esperar migalhas. Mas naquele dia, Bartimeu percebe que o barulho da multidão está diferente. Ele não pode ver, mas a audição dele é afiada. Ele pergunta o que está acontecendo e alguém responde: é Jesus, o Nazareno, que está passando. Quando Bartimeu ouve esse nome, o coração dele dispara. Ele já devia ter ouvido as histórias. Ele sabia que esse Jesus curava leprosos, andava sobre as águas e abria os olhos dos cegos. Bartimeu percebe que a única chance da vida dele estava passando a poucos metros de distância. E aqui ele toma uma decisão que separa os que vivem milagres dos que apenas assistem aos milagres. Ele não faz uma oração silenciosa. Ele não pensa se for da vontade de Deus, ele vai parar. A Bíblia diz que ele começa a gritar com todas as forças dos seus pulmões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um grito estridente, desesperado, inconveniente. E qual é a reação da multidão? A multidão religiosa, os seguidores de Jesus, param e começam a repreendê-lo. Eles dizem: cala a boca, Bartimeu. Fica quieto. Você está incomodando o mestre. Ele tem coisas mais importantes para fazer do que dar atenção a um mendigo. Preste muita atenção nisso. As pessoas que estavam mais perto de Jesus foram as mesmas que tentaram impedir Bartimeu de chegar a ele. O mundo não suporta quem decide sair do fundo do poço. Enquanto você estiver quietinho, aceitando a sua miséria, a sociedade te tolera. Mas no minuto em que você decide gritar por mudança, vão aparecer dezenas de vozes para dizer: quem você pensa que é? Você não tem jeito. Aceita a sua realidade. Mas Bartimeu nos ensina a maior lição de resiliência espiritual do Novo Testamento. O texto diz que, quanto mais a multidão mandava ele se calar, muito mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usou a oposição como combustível. O cala-boca da multidão só fez o volume da fé dele aumentar. Ele não se importou com a opinião de quem nunca pagou as contas dele, de quem nunca sentiu a dor da cegueira dele. E então, acontece um dos momentos mais arrepiantes da Bíblia. O versículo 49 diz simplesmente: parou Jesus. O Criador do universo, a caminho da cruz, com o peso da humanidade nas costas, escuta o grito de um mendigo no meio de milhares de vozes, e os seus pés param de andar. O seu grito de desespero tem o poder de frear a agenda de Deus. Jesus diz: chamai-o. A multidão, hipócrita como sempre, muda de tom na mesma hora. Os mesmos que o mandavam calar a boca agora dizem: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E aqui acontece o detalhe mais profético da história. Antes de dar o primeiro passo na direção de Jesus, Bartimeu faz algo irracional. O versículo 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
Porque ele jogou a capa fora antes de ser curado. Aquela capa era tudo o que ele tinha. Era a proteção dele contra o frio, era a licença de mendigo. Se Jesus não o curasse, ele estaria perdido sem a capa. Jogar a capa foi um ato de fé extrema. Bartimeu estava dizendo: eu não vou precisar mais disso. Eu não vou voltar para essa beira de estrada. A minha vida como mendigo acaba hoje. Ele abandonou a identidade de vítima antes mesmo de ver o milagre. Ele chega cambaleando, guiado pela voz, e para diante de Jesus. E Jesus faz uma pergunta que parece não fazer sentido. Ele olha para um homem cego, tropeçando, e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Mas Jesus queria ouvir da boca dele. Muitas vezes, nós choramos, reclamamos, mas nunca dizemos a Deus especificamente o que queremos. Nós oramos orações genéricas: Senhor, me abençoa. Jesus quer especificidade. Qual é a sua dor? Coloque o dedo na ferida. Bartimeu não hesita. Ele não pede moedas, não pede uma bengala nova, não pede melhores condições para mendigar. Ele diz: Mestre, que eu torne a ver. Ele pede o impossível. E Jesus responde com a palavra final: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, e seguiu Jesus pelo caminho. O homem que começou o capítulo sentado na poeira, termina o capítulo caminhando na luz, seguindo o Salvador. O que a história de Bartimeu grita para você hoje? Primeiro, não deixe a multidão silenciar o seu desespero. Se você precisa de um milagre no seu casamento, na sua mente ou na sua família, não tenha vergonha de clamar. As pessoas vão julgar a sua intensidade porque não conhecem a sua dor. Grite mais alto. A sua fé não precisa da aprovação de ninguém, só precisa chegar aos ouvidos de Cristo. Segundo, jogue a sua capa fora. Qual é a capa que você está usando para se proteger, mas que te mantém no chão? A capa do vitimismo? A capa do eu nasci pobre e vou morrer assim? A capa da depressão como desculpa para não lutar? Abandone a identidade da dor. Comece a agir como alguém que já recebeu o milagre. Posicione-se para a vitória antes de ela chegar. E terceiro, seja específico com Deus. Pare de orar meias palavras. O que você quer que Ele te faça? Apresente o seu impossível a Ele hoje. Ele parou para o mendigo de Jericó, e Ele está parando para ouvir a sua voz exatamente agora. A sua beira de estrada não é o seu destino final. O Mestre está te chamando. Levante-se. Se você decidiu jogar a sua capa fora hoje, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal @Luz da Palavra e coloque nos comentários: eu não vou morrer na beira do caminho. Compartilhe essa palavra com quem precisa de coragem. Fiquem na paz e até a próxima.